Olá, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um texto bem interessante que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos falar sobre o versículo 23, mais especificamente aqui. O texto é um texto bem interessante e eu quero convidar a você a analisar todo o contexto, na realidade, mas vamos falar sobre a fala de Jesus a Pedro no versículo 23. No final dessa mensagem, o Espírito Santo, acredito eu, assim como também é o desejo do meu coração, quer que reflitamos se nós também não deveríamos ouvir essas mesmas palavras que Pedro ouviu de Jesus, se nós também não deveríamos ouvir em alguns momentos da nossa vida. A palavra do Senhor diz que Jesus repreendeu a Pedro dizendo: "Para trás de mim, Satanás, você para mim é pedra de tropeço, porque você não vê as coisas como Deus espera que você veja", parafraseando aqui, mas você vê como o homem vê. Pedro é repreendido por Jesus por enxergar as coisas pela ótica humana e não a ótica divina. E há uma grande diferença entre a ótica divina e a ótica humana a respeito da vida, a respeito das coisas que acontecem conosco. E nós precisamos entender aqui algo muito importante, porque, como eu disse, vamos analisar o contexto. Jesus tinha enviado seus discípulos para falar a respeito do Evangelho, e quando eles voltaram, Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem eles por aí estão dizendo que eu sou?" E os discípulos responderam, Pedro especificamente, disse: "Senhor, eles estão dizendo que tu és um profeta, talvez Elias, talvez Jeremias", E Jesus então faz uma pergunta a eles: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Então Pedro diz: "Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus faz ali um elogio a Pedro, dizendo a ele: "Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu." E então Jesus diz a Pedro ali essa verdade tão maravilhosa que ele diz: "Olha, e tu és Pedro, uma rocha, e sobre essa rocha", preste bem atenção aqui, a rocha que Jesus disse que Pedro era, não é a mesma rocha no texto original, quando Jesus diz: "E sobre essa rocha edificarei a minha igreja." São palavras diferentes, que no português fica a mesma palavra, mas no grego diferente. Quando Jesus diz que Pedro é uma rocha, diz que ele é o fragmento de uma rocha. E quando Jesus diz que sobre essa rocha edificarei a minha igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo sobre a verdade que Pedro disse, de que ele era o Filho de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender nesse texto aqui, que Pedro não é a rocha a qual a igreja estaria alicerçada, e sim sobre essa verdade que Cristo era o Messias. Afinal, a igreja de Jesus é o povo que crê que Jesus é o enviado de Deus, é o Messias, aquele que veio para nos libertar dos nossos pecados. Jesus então o texto então continua dizendo que então Jesus começou a falar sobre o processo que ele teria que passar, que ele ia ser entregue aos principais sacerdotes, ali os príncipes, e a Bíblia diz que ele ia padecer na mão daqueles homens. Então a Bíblia diz que Pedro chama Jesus de canto e diz a Jesus: "Senhor, de forma alguma isso vai acontecer." E então aí nós chegamos nesse texto, nesse versículo 23, onde Cristo diz: "Para trás de mim, Satanás. Pedro, você para mim é uma pedra de tropeço, porque você não está enxergando as coisas pela ótica de Deus, você não está enxergando os acontecimentos que vão acontecer e que estão acontecendo como Deus espera que você veja, assim como o homem vê." Prestemos bem atenção aqui que a palavra "para trás de mim, Satanás", Satanás aqui, Jesus não está falando do inimigo, de Lúcifer, o anjo caído que nós conhecemos como Satanás. Mas a palavra aqui no original é adversário. Jesus também não está falando que Pedro estava possuído por Satanás. Porque nós sabemos que Satanás, por exemplo, o chefão, o Lúcifer, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares como Deus está. Então Jesus não estava dizendo que Pedro estivesse ali endemoniado ou possesso pelo próprio chefão ou pelos subalternos do inimigo, do nosso adversário, do adversário das nossas almas, conforme a Bíblia diz. Mas Jesus está dizendo que Pedro, naquele momento, ele se colocou como um adversário da obra de Deus, um adversário da vontade de Deus, ele tentando impedir Jesus de cumprir a sua vontade. E aqui, como eu ministrei aqui no domingo, algo muito importante temos que entender: seria muito mais fácil para Pedro
E muitas vezes seria mais fácil, e é mais fácil para nós, tentarmos jogar a culpa no diabo, tentar jogar a culpa nas forças do mal, a respeito dos nossos erros, a respeito das nossas fraquezas, a respeito das nossas decisões erradas, das nossas posições erradas, dos nossos posicionamentos contrários à vontade de Deus. Seria muito mais fácil dizer, não, mas foi o diabo que fez isso, o diabo que me manipulou. Não. Nós precisamos entender que a dura realidade de Pedro é também a nossa dura realidade. A dura realidade de Pedro é que Pedro também, assim como eu e você, possuía, e nós possuímos, uma natureza humana que, conforme a própria Bíblia diz, ela é, por natureza, inimiga de Deus. Inimigo é adversário, aquele que está contra você, aquele que deseja o seu mal, aquele que não quer que você viva aquilo que você deve viver, principalmente a respeito da vontade de Deus. E nós precisamos entender que muitas vezes são as nossas decisões, é a nossa própria natureza humana que se impulsiona, que é impulsionada pelos seus impulsos carnais, que se coloca como adversário da vontade de Deus para as nossas vidas. E observe que nós vemos aqui nesse texto também algo muito interessante. Observe que Cristo, no mesmo diálogo, em questões de minutos, aqui poucos minutos, ele tece um elogio, ele faz um elogio a Pedro, dizendo que ele era bem-aventurado. Não a pessoa, mas aquilo que ele desfrutou, na verdade. Né? Bem-aventurado és tu, ou seja, feliz é você, porque você recebeu uma revelação do próprio Pai. Ou seja, o próprio Deus revelou a Pedro que Cristo era o Messias. E nesse mesmo diálogo, Pedro, impulsionado pela sua própria natureza humana, ele tenta se colocar como adversário da obra de Deus, tentando fazer com que Jesus não padecesse na cruz. Outro aspecto muito importante dessa mensagem que temos que entender é que quando nós olhamos para as coisas da vida com a perspectiva humana, nós vamos agir como Pedro realmente agiu. Não, perder o meu Messias, perder o meu Cristo, perder o meu amigo, perder aquele que está comigo, zelando da minha vida, me acudindo nos momentos de dificuldades, curando meus familiares quando estão enfermos. Perder essa pessoa não vai ser legal, então eu vou fazer algo para que isso não aconteça. Nós, por natureza, somos pessoas que lutam para se privar de todo e qualquer sofrimento, inclusive os sofrimentos que vão nos causar coisas boas, porque nem todo sofrimento, na vida do cristão principalmente, nós temos que entender quando Paulo fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo está dizendo é que até os sofrimentos, associado a alguma coisa, quando diz cooperam juntamente, associado com a nossa visão, com a nossa perspectiva, com a nossa ótica de Deus e não com a ótica humana, algo podemos extrair de bom. De alguma forma aquele sofrimento vai cooperar para o nosso bem. Quando nós olhamos apenas com a ótica humana, nós não vamos conseguir entender isso. E Pedro, por causa do seu impulso carnal e humano, ele não conseguiu entender que a morte de Jesus traria um benefício incomparável à humanidade. Não somente a eles, mas à humanidade. Se Cristo não tivesse morrido, o que seria de nós? Talvez algum de nós não estaríamos sequer vivos, ou talvez não estaríamos aqui dedicando um pouco do nosso tempo para falarmos e ouvirmos algo a respeito do Senhor. Não teríamos o desejo de conhecer mais a Deus no nosso coração e no nosso espírito. Porque se nós não tivéssemos recebido o benefício do sacrifício de Jesus, nós estaríamos perdidos. Afinal, Ele veio para nos libertar do domínio do pecado. Ele veio para trazer libertação e salvação às nossas vidas. E Pedro, no entanto, quis se opor àquele ato redentor que Cristo estava para fazer. Então veja bem que Pedro, por observar a vida a partir de um ótica humano, ele se colocou contra aquilo porque ele queria se poupar, ou queria poupar também o Messias. É evidente que não somente o Messias, mas também ele, porque perdendo a Jesus, ele teria que, vamos dizer assim, crescer de alguma forma, ele teria que enfrentar coisas que talvez, com Jesus do lado ali, estariam sendo mais fáceis de se vencer. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco. Mas Pedro não pensou nisso, não pensou na obra completa de Jesus. E muitas vezes nós somos assim. Como eu disse, muitas vezes queremos nos poupar de algum sofrimento, queremos fazer algumas coisas porque estamos olhando para a nossa vida apenas com a ótica humana, estamos olhando do jeito que o homem olha. Muitas vezes não conseguimos perceber aquilo que Deus está fazendo, ou os benefícios que aquilo que vamos passar vai nos trazer. E para isso nós precisamos buscar em Deus discernimento.
a mensagem que foi compartilhada aqui no domingo, ontem, foi a respeito disso. Como precisamos de discernimento, ou seja, ao recebermos a visão, ou agirmos com a visão divina das coisas, nós precisamos entender que nós vamos ter discernimento das coisas que estão acontecendo, e o que essas coisas que estão acontecendo, ou que acontecerão, ou que aconteceram, o que essas coisas vão produzir de benefício para as nossas vidas, e não vamos nos colocar como adversário, porque quando olhamos com o olhar humano, nós vamos talvez rejeitar algumas coisas, ou vamos talvez nos levantarmos contra o agir de Deus nas nossas vidas, porque estamos olhando apenas com a ótica humana. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando fala: aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas elas se passaram, isso que tudo se fez novo. Observemos que no versículo 16 fala exatamente dessa nova visão, naquele texto, naquele contexto, a respeito de como enxergamos as outras pessoas. Nós agora não olhamos para as pessoas de forma natural mais, mas olhamos do jeito que Deus espera que olhemos. E assim é também a respeito da nossa vida. Aquele que está em Cristo, ele olha para as coisas da vida de uma outra forma. E se nós não tivermos o discernimento, nós também vamos nos colocar como adversários de Deus. Adversário da obra de Deus em nossas vidas. Se eu desse a oportunidade aqui, se você tiver essa ousadia, essa coragem, você pode deixar depois nos comentários aí, se em algum momento você se percebeu como adversário da obra de Deus na sua vida, ou na vida de algumas pessoas, porque não somente em nossas vidas nós assumimos essa postura muitas vezes, mas também na vida de outras pessoas. E às vezes estamos envolvidos em algumas coisas que o benefício maior, talvez até mesmo de um sofrimento que vamos passar, vai trazer mais benefícios para outras pessoas que estão ao nosso redor do que para nós mesmos. Nós sabemos que o nosso bom testemunho diante da tribulação, ele produz algo na vida das pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão ver que a nossa postura diante da tribulação é resultado de uma fé, e vai chamar a atenção dessa pessoa para a nossa fé em Cristo Jesus. Nós temos que observar e saber que nossa vida, ela serve aqui como sinal do reino de Deus, como lâmpada para o mundo, luz para o mundo, e exatamente nisso, essa luz que deve brilhar em meio às trevas, em meio às dificuldades, em meio às coisas ruins, as coisas que acontecem na vida que muitas vezes são contrárias a tudo aquilo que esperamos ou pensamos. Afinal, o próprio Messias foi abandonado por algumas pessoas porque não perceberam o agir de Deus. As coisas não aconteceram do jeito que eles esperavam um Messias diferente. Mas o próprio Cristo já tinha alertado essas pessoas: o meu reino não é desse mundo. Mas as pessoas queriam um Messias que fosse governar no reino desse mundo. E por não ter esse discernimento, rejeitaram a Cristo. Mas nós, quando entendemos e começamos a viver a vida a partir de uma perspectiva, de uma ótica, como Deus quer que a gente enxergue, nós seremos abençoados, pessoas ao nosso redor serão abençoadas. Quando nós olharmos para as coisas, nós deixamos de sermos inimigos de Deus. E como Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, que você recebeu essa revelação do Pai, eu também digo que bem-aventurado é aquele que reconhece que, por natureza, é inimigo da vontade de Deus. Eu, por inúmeras vezes, me coloquei como inimigo da vontade de Deus para a minha vida. Por inúmeras vezes, tomei decisões, senti coisas, falei coisas que não agradaram o coração de Deus e que muitas vezes talvez não tenham atrapalhado, mas retardado algo que poderia ter acontecido na minha vida, que teria sido bênção na minha vida, teria sido um agir de Deus num tempo diferente, teria produzido resultados mais rápidos, mas de alguma forma eu rejeitei, porque não consegui discernir aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E certamente todos nós passamos por isso. Sempre que a nossa natureza humana, que não está totalmente destruída, ela só será aniquilada quando estivermos na eternidade com o Senhor, mas enquanto nós estivermos aqui, temos que lutar contra ela, e por inúmeras vezes ela se levanta contra a vontade de Deus. Cabe a nós vencermos, buscarmos a Deus discernimento e buscarmos no Senhor, e na força do seu poder, força para vencermos esse levante da nossa natureza humana, vencermos essa força que se levanta contra a vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós entendermos isso, tivermos esse discernimento, buscarmos essa força em Deus, nós certamente seremos vencedores e venceremos tudo aquilo que se levanta contra a vontade do Senhor para nossas vidas, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque, como eu disse, nem sempre o agir de Deus nas nossas vidas vai ser como nós esperamos. Nem sempre o agir de Deus vai ser da maneira que nós pedimos a Ele. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus e Ele vai fazer de uma outra forma, não a forma que nós pedimos ou esperamos. Mas a Bíblia diz que Ele faz infinitamente melhor. Louvado seja Deus que esse infinitamente melhor muitas vezes vai ser diferente
um método diferente, um jeito diferente, um tempo diferente, e nós vamos desfrutar das ricas bênçãos da graça do Senhor quando nós nos submetemos a esses processos que a vida muitas vezes traz sobre nós. E bem-aventurados seremos se assim entendermos e nos esforçarmos para vivermos. Caso contrário, como eu bem afirmei aqui na nossa mensagem dominical, nós talvez devêssemos ouvir de Jesus em alguns momentos da nossa vida: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, adversário, você está agindo do jeito que o homem quer e não como Deus quer. Muitas vezes nós somos essa pessoa, esse adversário, e não o inimigo, não Lúcifer. Mas muitas vezes, como eu disse, seria muito melhor se nós pudéssemos dizer: não foi eu, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu sou um fraco, inimigo que me manipulou. Não, é a nossa própria natureza humana, nosso maior adversário. Tem uma música que tenho ouvido de vez em quando aqui, que diz que vale muito mais vencer uma batalha contra mim do que 1000 contra outros adversários. Nosso adversário, nosso inimigo, o pior deles está dentro de nós, é a nossa própria natureza humana, e ela se levanta contra a vontade de Deus. Mas, como eu disse, Jesus foi embora, foi para o Pai, mas nos deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda a vencer tudo isso. Que seja assim na minha vida, seja assim na sua vida, mas que nós possamos ter primeiro a consciência de que somos limitados, que o nosso maior adversário é nós mesmos, é a nossa própria natureza humana. Busquemos em Deus discernimento para entendermos a ação de Deus, buscarmos sabedoria no Senhor e força para vencermos essa ação da nossa natureza humana, e para que assim possamos ser felizes e bem-aventurados, possamos andar na direção do Santo Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.